E a partir de agora, vamos falar de municípios. E neste dia 23 é celebrado o Dia Nacional do Movimento Municipalista Brasileiro. A data reforça a importância do diálogo e da aproximação entre gestores, comunidade e diferentes entes. Em virtude desse dia, a Confederação Nacional de Municípios, a CNM, lançou a campanha Viva o Seu Município. E sobre esse assunto, recebemos a partir de agora na nossa programação Eduardo Strans, que é consultor da Federação Nacional dos Municípios. Eduardo, seja muito bem-vindo à Sagres. Muito boa tarde Rodrigo, muito boa tarde a todos que nos assistem. Hoje, então, é o Dia do Municipalismo Brasileiro, o dia de celebrar as nossas cidades, todas as cidades do Brasil, todas as cidades aí do Goiás. É um dia de movimento, de conversas, de diálogos sobre os rumos e a convivência que cada uma das cidades tem que ter. Então, um dia para a gente discutir um pouco o local onde a gente vive. Eduardo, o que significa esse movimento? O que está por trás, conceitualmente, de um movimento municipalista? Bom, o movimento municipalista é uma vertente de uma ideologia que traz como fundamento o poder local. Então, o local onde as pessoas vivem, onde as pessoas residem. Existe uma academia e várias discussões do conhecimento humano, desde o princípio da nossa civilização. Os humanos, as pessoas começaram a se reunir em bandos, e esses bandos foram aumentando, então foram com o domínio da agricultura, com o domínio dos instrumentos, foram se criando então grandes cidades, agrupamentos humanos. Esses agrupamentos humanos, ao passar dos milhares de anos da história, se reuniram então em cidades, e aí a partir disso tem um pensamento que entende que o poder local é o fim de todas as políticas públicas e da convivência das pessoas naquele determinado espaço, naquele determinado território. Então, o movimento municipalista é um grupo de gestores é o principal, porque se a gente parar para pensar aqui um pouquinho, o Estado, aqui no Brasil, ou a própria União, são algo fictícios, eles não existem, eles existem no nosso ordenamento jurídico, no nosso ordenamento republicano, mas aquilo que é palpável, que realmente existe, é cada uma das cidades do Brasil que compõem a nossa federação. Então, o que o movimento municipalista prega e que o movimento municipalista defende é que as cidades devem cada vez ser mais fortalecidas, que as cidades devem ser muito melhores geridas, porque isso é o que interessa para a nossa população, porque as pessoas vivem, morrem, comercializam, compram, vendem, executam e prestam serviços em cada uma das cidades brasileiras. Eduardo, e dentro desse movimento, existe uma demanda muito grande por parte dos prefeitos, principalmente com o Pacto Federativo, de que eles tenham mais autonomia, de que eles tenham mais recursos e de que eles assumam mais responsabilidade. Hoje, se a gente pensar numa pirâmide, no formato de uma pirâmide, o governo federal ele acaba sendo a base, mesmo que ela fique invertida, porque ele tem o maior bolo e tem uma grande responsabilidade. E essa foi uma bandeira durante as eleições de 2018. Em que pé anda? Qual o percentual de conclusão desse processo de um empoderamento dos municípios a partir, desses empoderamentos é o Pacto Federativo?
Bom, assim, isso é um processo desde a da nossa proclamação da República, né? Então, passando aí por várias constituições até a de 88, né, sempre houve essa disputa federativa, né, entre União, Estados e municípios. A partir de 88, na nossa atual Constituição, o município foi elevado à condição de ente federado autônomo, né? Nós somos uma das únicas repúblicas federativas do mundo onde o município é independente e autônomo e devia, né, atuar em conjunto, harmonicamente com os outros entes da federação. Esta questão que foi colocada na Constituição, ela ainda não foi regulada. E isto é o tão falado e propagado, sobretudo nas eleições, a cada vez eleições, do tal do Pacto Federativo. As relações governamentais entre a União, os estados e os municípios, elas ainda sofrem, elas têm grandes problemas, né? E há uma outra questão paralela a isso, que é o federalismo fiscal brasileiro, onde a maior quantidade dos impostos ainda estão concentrados na União e a menor fatia fica para os municípios. Então, de acordo com tudo isso, né, há uma constante mudança, né, uma tentativa de mudar este pacto, né? Isso pode ser feito de acordo com legislações aprovadas aqui no Congresso Nacional, né, pequenas legislações até grandes reformas que deveriam e poderiam ser feitas. Em 2018 havia, né, um discurso do candidato que foi eleito, do menos Brasília e mais Brasil, né? Isto, em termos práticos, muito pouca coisa avançou de lá para cá. É um constante desafio, né? A Confederação Nacional de Municípios, junto aí com todos os gestores do Brasil inteiro, né, toda essa grande quantidade de pessoas que militam, né, nos municípios, da prestação de serviços públicos, né, está cotidianamente junto ao Congresso Nacional, junto ao governo federal, tentando, né, redefinir essas atribuições. O problema do pacto, o problema assim, da gestão das cidades, é que de 88 para cá se deu muito mais responsabilidades para o município executar, mas não se deu dinheiro suficiente para isso, né? Então nós temos dois processos. Nós ainda somos ainda o país centralizador na parte do recurso, né, da quantidade de dinheiro que fica com cada um dos entes, mas somos descentralizados na execução dos serviços, né? E aí nós temos uma sociedade, né, que reclama muito da qualidade da prestação de serviço e da quantidade de impostos que paga, né? Então, o que o movimento municipalista prega e a nossa ação é que, se colocarmos mais recursos na ponta, né, e a sociedade cobrar mais os seus gestores municipais, certamente a qualidade dos serviços públicos irão melhorar, né? Enquanto tiver o recurso em Brasília, né, fica mais complexo de você prestar o serviço público. Um exemplo aqui muito, muito claro que todo mundo vai identificar. Até 88, todo o serviço de saúde prestado à população, existia o INAMPS, né, existiam os postos de saúde grandes, eram funcionários, eram servidores estaduais e da União, né? Hoje não existe mais quase nenhum, né, poucos hospitais estaduais, né, 4 ou 5 hospitais federais, e toda a atenção básica brasileira, todo o serviço de prestação de serviço na área de saúde é municipal, né? Então, nós, municípios que temos os contratos dos médicos, dos enfermeiros, temos a equipar os postos de saúde, temos que ter as ambulâncias e tudo isso para prestar o serviço público. E, ao mesmo tempo, o recurso para fazer isso não veio na mesma proporção do que a tarefa, né? Isso pode ser reproduzido para saneamento, para meio ambiente, para educação e assim por diante. Então, é uma disputa federativa, é um conflito federativo
democrático, né? Claro, é um conflito federativo que faz parte de uma questão, né, de domínio e de poder, né, sobretudo o poder provindo do recurso financeiro, que é constante, né, que todos os gestores de Goiás, né, as entidades municipalistas aí que existem no Goiás, a EGM, a FGM, são nossas parceiras aqui na Confederação, e é uma disputa que algumas vezes se ganha, outras vezes se perde, né? Mas é uma disputa que tem que ser dada nesse campo mesmo, no campo das ideias e no campo da democracia, né? Não há outro jeito da gente resolver os problemas do nosso país que não seja dessa forma. E por falar em problemas, Eduardo, eu sei que o seu tempo é bem arrochado, né, com relação bem curto, né, já estamos em cima da hora, mas como que o movimento municipalista, ele pretende colaborar com questões que estamos vivendo hoje? Né? O que cabe ao movimento municipalista agir e colaborar em desafios ligados à saúde, à vacinação, que está chegando mais vacinas, ao controle, à educação, que eu sinto que muitos gestores públicos eles não sabem o que fazer na educação, eles não sabem para onde ir, e aliado a isso vem a queda de receitas que ocorre, né, naturalmente em todos os entes devido à economia que estamos vivendo. Assim, não existe o quadro, né? Infelizmente, o cenário é bastante complexo, né? O que os municípios podem fazer? Os municípios podem fazer tudo, porque hoje são os municípios que executam a política pública, né? Então, quando a prefeitura abre, né, o posto de saúde, ou o caminhão recolhe o lixo, ou se troca a lâmpada, né, do poste, ou se abre a escola, né? Tudo isto é hoje executado pelo município, né? Então, o município ele é o fim, né, de todo esse processo. Na questão da vacinação, né, os municípios brasileiros existem, assim, estão muito bem servidos, né, de capacidade técnica para fazer campanha de vacinação, para fazer vacinação em massa. Sempre foi feito desta forma, né? A nossa estrutura federativa, ela contempla isso, e quem faz a aplicação mesmo da vacina, o transporte, o controle, o registro no sistema é a rede municipal, né? Há um problema hoje de falta de vacinas, né? Não é por problemas operacionais dos municípios. As escolas é uma outra questão, né, bastante grave. Afinal, nós tivemos na pandemia fechamento das escolas e precisamos, né, em algum momento, claro que nesse momento não é um momento propício, porque a pandemia ainda está bastante aguda, mas em algum momento as escolas vão ter que ser reabertas, né? Reabrindo as escolas, vai ter que ser feita uma série de modificações físicas em cada uma dessas escolas para que elas possam receber, né, as crianças, os jovens nesse novo contexto de pandemia, né? Então, há problemas de queda de arrecadação provindo da atividade econômica que ainda está se recuperando de forma muito lenta. Então, assim, é muito complicado a gente tentar, né, traçar um caminho. O caminho seria este ou aquele, né? Cada gestor, né, vai ter que tomar decisões em cada uma das cidades do Brasil. Algumas decisões vão contrariar alguns, né? Outras vão beneficiar outros, mas não há mágica nesse processo, né? O que a CNM prega num dia como esse, no dia no movimento municipalista, é que haja uma aproximação, né, e uma comunicação maior, né, de cada um dos prefeitos e prefeitas do Brasil, secretários e secretárias, para informar a população que está ocorrendo, né, como que está a prefeitura, como que está as suas questões de logística, de finanças, né, até que ponto se pode ir, até que ponto vai precisar de auxílio do governo do estado, do governo federal. Então, o dia de hoje é para impor uma discussão como essa que nós estamos tendo aqui, quer dizer, que as pessoas, cada cidadão de cada cidade possa se apropriar,
né, dessa informação e possa entender que país que a gente quer, né? Afinal, que Brasil que a gente quer. Né? Um Brasil melhor, né? Um Brasil mais moderno, um Brasil onde o dinheiro público que é escasso seja melhor gasto. Então precisamos ter controle, precisamos ter cidadania, precisamos ter transparência, né? Mas também nós entendermos como é que se dá esta relação entre União, Estados e municípios, porque senão só se cobra do gestor local, né? E ele nem sempre pode tudo, ou nem quase sempre ele não tem os recursos suficientes para fazer aquilo que ele desejaria. Né? Então é uma discussão que tem que ser feita dentro de todos nós. É um assunto um pouco árido, né? Um assunto um pouco complexo, mas que cada pessoa possa saber estas coisas que vai, né, certamente mudar a sua cidade, mudar o seu estado e mudar o nosso país. Né? Quanto mais pessoas puderem discutir a sua mobilidade urbana, né, a sua segurança, como que a gente quer viver melhor em cada uma das cidades onde a gente vive. Eduardo, muito obrigado pela sua disponibilidade e aguardamos uma nova oportunidade aqui na Sagres. Muito obrigado. Estamos sempre à disposição, sempre que precisar, né? Só chamar a gente aí e vamos lá, vamos celebrar o dia de hoje. Combinado. Esse é o Eduardo Strans, ele é consultor da Confederação Nacional dos Municípios, e a gente falando um pouco sobre esse Dia Nacional do Movimento Municipalista Brasileiro, mas entendendo o que politicamente as cidades têm se movimentado em busca de recursos, em busca de aumentar o seu poder de participação, não só nos recursos, mas como explicou o Eduardo, o município é o executor dos planos de políticas públicas. Então, por isso quer mais responsabilidade, quer ter mais recursos, né, que não fique tanto na mão do governo estadual e federal e possa ser invertida essa lógica. Pelo menos essa é a proposta, né? E a gente fica aguardando os próximos passos, já que foi uma promessa. E assim, é sempre um assunto que volta, né, a cada 4 anos, principalmente nas eleições gerais, nas eleições para presidente, esse tema volta e é retomado e se apresenta, levanta-se a bandeira, mas com pouca solução ao longo dos 4 anos.